Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, gente. Esse aqui é um pequeno podcast que a gente vai falar sobre gerenciamento de memória. A gente sabe que existe a memória principal e a memória virtual. E a gente vai bater um papo sobre esses assuntos. Meu amigo Pedro, eu tô ligado que tem uma parada de hierarquia de memória. Você sabe explicar o que que é? Uai, pelo que eu entendi das apresentações que a gente teve, é que tem a hierarquia comportada pelo memória cache, memória principal e memória secundária. Memória cache é dividida entre L1, L2 e L3. L1 seria a memória redirecionada a um núcleo só, L2 a um conjunto de núcleos determinado, e o L3 o cache total, que dá o processador. Esse cache é o responsável pelo armazenar os processos de registradores do processador e ordená-los e entregá-los a ele. A memória principal seria a memória RAM do processador. É o que guarda, entre aspas, o dado bruto que precisa de rápido acesso ao processador. Num jogo seria as texturas de um jogo, essas coisas tipo assim não são tão emergenciais e que não cabem na memória cache, mas que precisa de rápido acesso. E na memória secundária, basicamente o HD, SSD, disquete, o que você quiser que seja, que é o armazenamento não volátil. Quando você desliga o computador, ele continua ligado, ele continua armazenado. Isso aí é utilizado normalmente para armazenar o dado bruto de um jogo. Que, tipo assim, você não pode perder. Você desliga o computador, ele continua armazenado. Dele vai para a memória principal, da memória principal de pouco vai para a memória cache. Pô, Pedro, eu entendi como funciona a hierarquia de memória, mas o registrador ele sabe onde ele tem que começar e qual é o fim dele, aonde acaba o trabalho dele e já começa o trabalho de outro registrador? Eu não entendi o que você falou, mas dá para resumir isso daí. Funciona da seguinte forma: o registrador de base e limite, eles são utilizados normalmente no contexto para gerenciar a memória nos computadores. E eles são resumidos de tais formas que é o seguinte: o registrador de base é o registrador que armazena o endereço físico onde começa a região da memória. Ele é usado para calcular o endereço físico real de um local da memória, somando seu endereço lógico. E ajuda a implementar a proteção à memória, permitindo que cada processo acesse apenas sua própria região da memória, para não haver bagunça entre os processos, né? E tem um registrador de limite. O registrador de limite armazena o tamanho máximo da região, assim, o base armazenou onde ele começa, o limite é onde ele vai terminar, né? Quando um programa tenta acessar a memória, o sistema verifica se o endereço de acesso está dentro dos limites especificados pelo registrador limite, e isso contribui para evitar que um processo acesse áreas de memória além daquelas designadas para ele. Para, tipo assim, eu não clicar em um processo, ele invade o do outro. Resumindo tudo, esses processos são utilizados em conjunto para criar uma janela, tipo um bloco dentro da memória, limitando suas operações a uma região específica, protegendo bagunça, acesso não autorizado. Isso é conhecido popularmente, vulgo, por segmentação de memória. É importante falar também Hum, que o endereço ele pode ser lógico e físico, né? Esse lógico seria tipo um endereço que é gerenciado pela CPU, né? Não tem como a gente ter um controle é, palpável disso, né? O endereço físico é o que a gente consegue ver, que seria a unidade de memória mesmo, o que está presente na CPU. Ó, lembrando que a gente tem que saber o que que é memória física e memória virtual, só para reforçar o conceito. Memória lógica, um endereço lógico é gerado pelo programa que está sendo executado na CPU. E o endereço físico é um endereço direto da memória RAM ou direto do HD, da memória secundária. Tem que haver essa diferenciazinha. E tem o espaço de endereço lógico e o espaço de endereço físico. O espaço de endereço lógico é o conjunto de todos os endereços lógicos gerados pelo programa. O endereço físico é o conjunto de endereços físicos gerado pelo programa. Tem que saber que tem essa diferença entre lógico, que é o gerado pelo programa, e físico, que é o endereço físico mesmo do hardware. Porque, ó, até o momento, a gente já bruseou um pouco sobre o que que é os conceitos de memória, hierarquia, o que que é memória principal, o que que pá, não sei o que lá, o que que é lógico, físico, bloco. Mas como é que que nós faz a parte disso aí? fragmentação disso daí? Como é que funciona isso daí, Fernando? A fragmentação de uma memória principal, por exemplo. Fala pra nós aí, Fernando. A gente tem que pensar que não é só a fragmentação que é uma coisa que a gente tem que pensar para
para resolver, né? Não é só esse problema. A gente tem, por exemplo, também vazamento de memória, tem algo que eu estava lendo esses dias sobre política de substituição de páginas também, swap excessivo. Mas aí é uma conversa que a gente tem que estruturar melhor. Vamos falar de fragmentação primeiro, né? De como que pode ser solucionado esse problema. Tá, vamos pensar então que a gente tem que tratar primeiro como o primeiro problema, né? Essa fragmentação. A gente tem que pensar que ela pode ser interna ou externa à memória. E ela pode ser também pode acontecer na memória tanto a principal quanto a virtual. Na fragmentação interna, a gente tem que ela ocorre primeiramente quando um bloco de memória alocado é maior do que o necessário para armazenar os dados. Isso foi visto em sala de aula também e é um problema que, se a gente pensar, pode desencadear um uso, quer dizer, um mau uso muito grande dessa memória, onde você tem blocos separados que não serão utilizados 100%, né, que serão mal utilizados no caso. Isso pode diminuir bastante o desempenho da sua máquina, o desempenho das atividades. Então a gente tem esses problemas de mau uso, né? E a gente pode falar também do MMU, que ele é utilizado exatamente para otimizar esse gerenciamento de memória. Vocês sabem mais ou menos o que seria esse MMU? Então, o MMU, ou Memory Manager Unit, é uma unidade de gerenciamento de memória que ela pode ser um componente do hardware já imposto no hardware ou um software, que ele é responsável por gerenciar o acesso à memória no sistema. Ou seja, o que ele faz? Ele é quem controla a quantidade de memória que vai ser guardada e que vai ser utilizada pelos programas que estão em execução no sistema. Como a memória do computador ela é um recurso compartilhado entre todos os processos e todos os aplicativos, é essencial que você tenha uma unidade que possa gerenciar a quantidade de memória que cada processo deve ter, porque senão um processo pode simplesmente estourar a memória e o computador não vai ligar, porque outros processos que deveriam ser realizados para que você possa usar até o computador em si, não vai ser possível pelo fato de que você vai ter um aplicativo que vai estar sempre puxando memória em excesso. Então você tem algo que gerencia essa memória para garantir que cada processo vai receber a memória adequada, na hora adequada, evitar um conflito de um pedir uma memória e o outro pedir ao mesmo tempo. Ele gerencia para que cada uma tenha seu tempo certinho para receber a memória, para ter a memória alocada e para conseguir ser executado com perfeição. Existem algumas Foi. maneiras também que esse MMU utiliza para lidar com essa fragmentação. Eu estava pesquisando aqui e vi que são dois tipos principais, que é a paginação e mapeamento dinâmico. Essa paginação basicamente seria o MMU, ele separa na memória física e divide as páginas em tamanhos fixos, sabe? Então esse MMU ele mapeia essas páginas para páginas correspondentes na memória virtual. E tem também um mapeamento dinâmico, que é onde esse MMU ele permite que o sistema operacional basicamente ele realize mapeamentos dinâmicos, né, entre a memória principal e a virtual. Olha, nós tem que lembrar, depois nós falamos, nós tem que lembrar também que tem uns algoritmos já prontos que faz isso, né? Porque fazer isso do zero é foda, né, bicho? Aí nós temos o First Fit, que é o que aloca o primeiro espaço livre, que é grande o suficiente. Por exemplo, a gente tem 8 blocos. Aí a gente precisa alocar algo que precisa de 3. A gente simplesmente vai pegar do 1 ao 3 e alocar. Pum, acabou. Vai do primeiro que está livre até o tanto que precisa. Então, Best Fit, que é o aloca o espaço mais próximo do tamanho do processo. Vamos supor que a gente tem um bloco de... A gente tem 8 espaços. Esses espaços são divididos de 2 em 2. Aí tem 2 espaços que está ocupado com 2. Aí tem um que está ocupado só com 1. E outro está ocupado logo com 2. Ele pega e aloca bem dentro do espaço do processo. Ele vê o tamanho que o processo precisa, que o bloco precisa, e coloca bem exatamente o que ele precisa.
Tem um next fit, que é parecido com o first fit, mas começa a busca a partir do ponto término da próxima alocação. Tipo assim, eu preciso alocar um negócio, que eu preciso criar um bloco. Ele vai ver onde o último bloco terminou e já bota logo em seguida e pronto, acabou. E tem o worst fit, que aloca o maior espaço disponível, deixando um espaço considerável para futuros processos. Tipo assim, ele aloca o máximo que ele consegue alocar, deixando um espaço, sempre um espaço reserva. Para quando vier outros processos adiante, ele não precisar reservar mais blocos, ele reservar dentro do que ele já reservou. Tipo assim, você vai num restaurante, você marca uma mesa para 8 pessoas, sendo que vocês só são 3. Mas se caso for mais pessoas, já está reservado para 8. É mais ou menos isso que ele faz. Lembrando que numa memória com, por exemplo, uma memória com 14 blocos, tem que haver a divisão, ou de 2 em 2, ou de 4 em 4. Se em 4 blocos forem reservados só 3, o quarto bloco meio que é perdido. Ele meio que não tem como alocar essas coisas. Tem que lembrar dessa estratégiazinha que tem nos algoritmos também. Então, agora a gente já sabe, basicamente, era meio que um bate-papo mesmo, né? Sobre memória principal e virtual. Acho que já dá para ter um entendimento melhor também. A gente conseguiu trocar bastante informação fazendo esse podcast aqui. E fica assim então. Valeu, galera. Então é isso, pessoal. Valeu, Até a próxima. Valeu! até.